Boa noite, pessoal. Pessoal, vocês receberam os números a hora que chegaram, não foi? Vamos fazer um sorteio dos livros. Número 30. Trinta e 74. 72, 63, 11, 73, 20, 20, 57, 12, já acabou, né? Vamos fazer a prece inicial, pessoal? Agora eu gostaria de chamar a Mariana, nossa palestrante da noite. Alô? Boa noite a todos. Hoje, para fazer essa palestra, decidi falar um pouquinho sobre esse livro, que ele faz é uma das codificações de Kardec. Acredito eu que muitos devem tê-lo na estante, né, junto com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médios e a Gênese, que é o Pentateuco de Kardec. Só que acredito eu, assim, que muita gente já deve ter pego esse livro, deve ter folheado, deve ter olhado, achado a linguagem um pouquinho difícil. Então, a intenção é passar um pouquinho do que esse livro tem a nos ensinar sobre realmente o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo.
Esse é o objetivo. Ele é um livro, para quem não conhece, dividido em duas partes. A primeira parte do livro, ele possui 11 capítulos. A segunda parte, ele define exemplos de espíritos que foram em diversos graus evolutivos e voltaram para contar a sua história. Esses 11 capítulos, eles contam um pouco a corrente filosófica da época, como é que é o céu, o inferno, o purgatório, né, com essa visão que nós temos e trazemos até hoje, né, desse céu, inferno, purgatório, né, que muita gente traz. Como funcionam as penas eternas e como que ela é aplicada de acordo com a doutrina espírita. Quem são os anjos e os demônios, de acordo com a igreja e de acordo com a doutrina. As manifestações que ocorreram desde a época de Kardec até os dias de hoje. E da proibição de evocar os mortos. Ele já entra mais em detalhe com passagens da Bíblia, desde o tempo de Moisés. Bom, para a gente poder ter uma ideia, né, de como ele foi escrito, o contexto histórico dele, ele começa assim, com o título Futuro e o Nada. Por quê? Ele foi escrito em pleno tempo que havia corrente filosófica na época que chamava Iluminismo. Ele sai, né, o Iluminismo é um período que ele sai de uma época medieval, de uma Europa medieval, onde existia a Idade Média, que dentro dessa Idade Média havia liderança, aqueles filmes, né, que nos remetem, né, castelos, reis, rainhas, né? Só que nessa época, o que havia? Uma liderança da igreja e senhores feudais, que eram os reis, uma plebe pobre, sem ascensão social, ou seja, eles trabalhavam na terra para pagar vários tipos de impostos. O dízimo 10% saiu daí. Teve essa origem, ele na época ia para a igreja, mas tinha uma outra infinidade também de impostos. Como não havia ascensão social, quem era plebe morria plebe, quem era nobre morria nobre, quem era clero morria no clero. As condições de saúde também eram precárias nessa época. E neles tinha um sentimento chamado esperança. E ele está gravado essa esperança porque lá na frente eles vão utilizar dessa esperança. Pode passar. Então aqui é só para a gente ter uma ideia ilustrativa de figuras, né? Falando sobre a ascensão social, o rei, o clero, os filhos do clero, eles tinham papéis aqui, no caso que eram os cavaleiros, andantes, tal, e a plebe. Havia, que é totalmente sistema feudal, cada plebeu tinha seu feudo, tinha que plantar, tinha que colher, e era essa a condição. Pode passar. Logo em seguida, né, como houve uma superpopulação, houve uma necessidade, a própria condição do sistema feudal, houve um tempo que não se sustentava mais. E começou a ter, a partir desse período da Idade Média, houve uma reforma protestante, que eu acho que todo mundo já deve ter falado, a reforma protestante de Lutero, né, que ele começou. Houve o ressurgimento do comércio, por quê? Como havia aumentado a população, não havia lugar para essas novas famílias se adequarem às terras que se existia. Então, eles se formavam nas periferias desses reinos, pequenas cidades chamadas de burgos, por isso se chama, até hoje, tem esse nome que a gente traz até hoje, chamado burguesia, que eram os novos comerciantes. Então, surge o comércio, surge a burguesia, ocorre uma reforma política, onde o absolutismo, os reis e rainhas acabam caindo por terra. Nesse período, houve muitas revoluções. A ciência ela já começa a ganhar o seu papel.
A formação da classe média, então houve uma ascensão de classe social, então já havia uma possibilidade de você sair de uma condição que não era para a época, condições da época, condições medievais, e houve uma melhora de vida. Tá? Por que iluminismo? É uma época de luz, de ressurgimento da ciência, luz, e vários filósofos surgem nessa época a partir do século final do século XVII, houve as revoluções, começa 18 e 19. Por favor. Com o aumento das correntes filosóficas, renova-se aquelas velhas perguntas. Quem eu sou, de onde venho e para onde eu vou? O que acontece comigo depois da morte? Será que realmente existe o céu e o inferno? Por que essas perguntas? Essas crenças, niilismo, positivismo, absorção do todo universal, panteísmo, essas correntes filosóficas, elas começaram a existir por quê? Por conta da descrença de um céu e inferno. Houve também uma aquisição de bens materiais para a época muito mais fáceis, e elas são citadas aqui logo no primeiro capítulo do livro. Por isso, entender um pouquinho. O que é o niilismo? O niilismo, ele fala de nada nós viemos e de nada nós iremos, ou seja, extremamente material. Aproveite a tua vida hoje, agora, porque amanhã a gente vai para o nada. É uma corrente filosófica que tira totalmente a concepção de Deus, divina, religião, tira tudo. É uma filosofia totalmente materialista. O positivismo, apesar de ter um nome bem interessante, essa corrente filosófica são cientistas que até hoje fazem a comprovação científica, tudo na base da comprovação científica. E nós carregamos isso, os cientistas carregam isso até hoje. A absorção do todo universal já acredita, é uma corrente que já acredita o seguinte, que nós viemos de um lugar em comum, nós nascemos, então nós somos pré-existentes antes de vir aqui para a Terra, de encarnarmos. Nós fazemos parte de um todo. Entretanto, nós viemos, a gente aprende tudo que tem que aprender. Quando a gente morre, tá? A gente volta para esse conteúdo e voltamos para o conteúdo. Ou seja, é uma melhora se compararmos ao niilismo, ao nada, né? Pelo menos a gente sabe que nós viemos de algum lugar, mas a gente volta para o mesmo lugar e que vai se absorvendo. A gente absorve ali, dali a gente permanece. O panteísmo é uma filosofia que já fala sobre a existência de Deus. Só que ele já admite a existência de Deus. Só que ele fala que Deus está por toda parte. Todos são deuses. Deus está em toda parte. Então ele descentraliza aquela figura de Deus, certo? Mas o próprio livro, ele fala que se isso fosse possível, então Deus seria porque nós somos imperfeitos, nós temos muito que corrigir. Então Deus seria perfeito. Quem está dizendo aqui são os espíritos, tá? De acordo com o livro O Céu e o Inferno. Então essa é uma teoria que apesar de admitir a existência de Deus, comparada às outras, ela já admite, mas não é ideal. O livro O Céu e o Inferno, em 1865, né? Lógico que vem depois do Livro dos Espíritos, logo em seguida vem o Livro dos Médiuns, logo em seguida vem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois Kardec escreve O Céu e o Inferno e por último a Gênese, né? Então ele já houve a existência da doutrina espírita que vem nos explicar e contestar cada tipo de corrente filosófica. Por favor. Então aqui é só uma imagem ilustrativa, tá?
dos filósofos da época, né? Kardec. E ele mostra que existe equilíbrio entre a matéria e espírito, pois ambas caminham juntas. Kardec veio, através da doutrina, nos ensinar que ciência, filosofia e religião caminham juntas. Certo? Então, no capítulo 2, ele fala sobre a causa do temor da morte, né? Por que a gente tem medo, né? Então, essa causa ela é encontrada tanto no ser humano como no animal. Por quê? Não é por acaso. Todos nós, esse é um medo instintivo, é nato, nós nascemos com esse medo. Por quê? Faz parte do instinto de conservação, que é uma lei natural. No livro dos Espíritos, livro 3, do livro dos Espíritos, capítulo 4, ele fala sobre a lei de conservação. Por quê? Porque nós devemos, através do trabalho, é uma lei natural, para que nós buscamos, através dessa conservação, buscarmos o nosso alimento, buscarmos pela fonte do trabalho a nossa melhoria. A espiritualidade fala que isso é um instinto maquinal, no caso dos animais, e racional, no caso dos homens. Então, esse instinto de conservação, esse instinto de sobrevivência, isso que nos faz ter esse medo, que um pouquinho a gente tem, é natural, faz parte. Pode passar. Mas, por que os espíritas, aí no final desse capítulo ele fala, por que os espíritas não têm medo da morte? Eu colocaria assim, por que os espiritualistas? Porque a reencarnação não é exclusiva do espiritismo. Existem outras religiões, principalmente orientais, que também acreditam na reencarnação. Então, por que eles teriam menos medo da morte? Acho que seria mais o indicado dizer, né? Simples. Porque a vida futura é uma certeza e nela já não é mais uma hipótese, como as filosofias materialistas que eu havia citado lá atrás. Se você pega uma filosofia que acredita que a gente está no hoje agora, por que eu vou ser bom? Por que eu vou ter que ajudar o meu próximo? Então é essa filosofia que é um tanto quanto materialista. E a doutrina nos mostra não, que existe uma certeza de uma vida futura, e existe uma consequência dos nossos atos. Então é por isso que nós nos preocupamos em nos melhorar. Nós somos empurrados a nos melhorar. E outra coisa, o destino está em nossas mãos. Não há um julgador. A doutrina nos fala que a quem nos julga é a nossa própria consciência. Eu não gosto nem da palavra julgar, eu gosto de dizer quem nos faz refletir é a nossa própria consciência. Somos nós que adquirimos a consciência de quando nós estamos certos ou errados. Então, um exemplo bem simples, quando a gente dá um fora. Sabe, sem querer, quando a gente dá aquele fora, fala, puxa, a vida, eu não devia ter falado aquilo, não dá um arrependimento? Então, esse é um exemplo simples do quanto que a gente não gosta de, quando a gente cai em si e tenta corrigir esse erro. Geralmente, quando a gente tenta corrigir um fora, a gente acaba se até embananando um pouquinho mais. E as doutrinas que se tinham antigamente era de que era eternamente, o eterno, você seria condenado eternamente. Esse eterno já não existe, a doutrina nos mostra que esse eterno ele vai durar enquanto dure a dureza do coração da pessoa, do indivíduo. Por quê? Se nós seres humanos, homens e mulheres, jamais vemos um filho nosso pedindo socorro, por mais errado que ele seja, nós atendemos o nosso filho, quanto mais um pai divino, misericordioso, bom, você acha que ele vai negar ajuda a quem clama uma súplica, ao seu suplício? Ele não faria isso. Pode passar. Então, logo em seguida, ele fala um pouco sobre o céu. Mas o que remete aquele céu? Quando vem o céu, lógico, o céu físico que nós conhecemos, mas tem aquela suave lembrança daquele céu
inspirado, de anjinhos tocando harpa, ociosidade, né? Eu vou para o paraíso e lá vou sentar, vou ver anjinho tocando harpa. A gente tem ainda um pouquinho dessa concepção. Mas isso porque ela vem lá de trás, vem lá da mitologia grega, vem das religiões pagãs, que principalmente a mitologia greco-romana, que se situou justamente na antiga Roma, que surgiu o cristianismo, então uma cultura vem intervindo na outra. Isso fica arrastando, a gente traz algumas coisas até hoje. Outra coisa, as religiões antigas acreditavam de um céu que existia em várias camadas. Todas elas eram comuns falar que existiam sete camadas aqui. Tanto que tem aquela expressão, né? Estou no 7º céu, isso é em plenitude, né? Vem daí a origem dessa expressão. E também, nessa época, existia a teoria geocêntrica, ou seja, a Terra era o centro do universo. Eles não tinham esse conhecimento de astronomia que nós temos hoje. Pode passar. Então, aqui é a pintura da Capela Sistina, por Michelangelo, Dia do Juízo Final. Só para a gente ter uma ideia, ali no canto externo, purgatório, tendo o juízo, a decisão, os anjinhos lá em cima tocando harpa. Pode passar. E aqui é Pedro entregando a chave do céu para Cristo. É uma tela também. E o céu cristão, né, o céu cristão havia 3 camadas. O céu que nós conhecemos, onde tem as nuvens, os passarinhos. O céu dos astros, onde tinha o sol, a lua e as estrelas. E o céu de Deus com todo mundo. Era essa a teologia cristã, era esse céu que se acreditava. Pode passar para mim. Então aqui é uma figura, né, ilustrando a Terra sendo o centro do universo. Por favor. Mas com a ciência vindo, né, com o advento da ciência, com o conhecimento, Galileu Galilei, graças a Deus, ele veio nos ilustrar muito pelo contrário. Não é a Terra o centro do mundo, mas sim o Sol é o centro do universo. Então ele tira essa teoria geocêntrica e parte para a teoria heliocêntrica. Embora não foi muito aceito na época, mas hoje nós temos essa confirmação. Pode passar? E só para a gente ter uma ideia, o nosso Sol ele é considerado uma anã amarela, do tamanho do nosso universo. Para a gente ter uma ideia da grandiosidade do nosso universo. Então nós temos estrelas gigantes azuis que são infinitamente maiores, em outras galáxias muito maiores. E aí vem aquela perguntinha. E Deus, onde é que está? Se hoje a gente descobriu que o universo ele é, como é que fala? Infinito. Ele é infinito. Onde é que está Deus? Tão longe da criação. E outra questãozinha que eu acho que muita gente deve se perguntar. Será que a Terra é o único centro, ponto de vida do universo inteiro? Será que os olhos de Deus só estão para nós? A doutrina nos explica que não. Graças a Deus. Então vamos conhecer um pouquinho de onde que veio essa origem do céu. O céu pagão, né, que vou basear pela mitologia grega, os deuses permaneciam no Monte Olimpo. Dentre os deuses existia Zeus, Poseidon e Hades. Zeus comandava o céu e a terra, Poseidon os mares e Hades simplesmente comandava o mundo dos mortos. Ele administrava, ele não julgava, ele simplesmente estava lá para fazer a administração do lugar. Então aquela ideia que também nós temos do demônio atentando, piorando a situação, essa já é uma ideia que vem do inferno cristão. Então, até os deuses mitológicos, eles eram um pouco mais, digamos, humanos. Aliás, eles foram baseados em erros humanos, tá? Que de acordo com a mitologia, os deuses subiam, desciam, vinham, brincava. Hércules é um semideus, é filho de Zeus com uma humana. Então, os deuses pagãos, eles eram muito semelhantes ao comportamento humano. Pode passar. E, como Hades, como ele comandava o mundo dos mortos,
dentro do mundo dos mortos existia campos elíseos e existia o Tártaro, somente. O Tártaro era os piores crimes que se cometia, ia para o Tártaro. Para quem ia no campo elíseo? Almas de heróis, santos, sacerdotes, poetas e deuses. Humanos, a maioria iam todo para o Tártaro. E tem uma figurinha, Dante de Alighieri, que escreveu a Divina Comédia em 1300. Ele, para quem não conhece, ele foi um político na cidade de Florença, tinha uma ligação muito forte com a igreja da época, e no momento que ele estava em exílio, ele escreveu esse livro, a Divina Comédia, que fala sobre o seu momento, para onde que ele iria. Então ele teve um sonho, ele iria para o céu, para o inferno, para o purgatório. Então ele faria toda essa passagem, e dentro desse livro, a Divina Comédia, toda a descrição de como é que era o inferno, como era o purgatório e como é que é o céu. Que é praticamente uma cópia desse céu e inferno que é pregado e nos é remetido até hoje, através de histórias. Pode passar. Então, ele começa indo pelo inferno, o livro dele, ele começa pelo inferno até o céu. Eu vou começar pelo céu. Ele é dividido em 10 camadas, até que a última camada é onde está Deus, e ele tem a condição de ver Deus através da autorização de Virgem Maria, que é a 8ª camada, se não me engano. Maria e Jesus estão na 8ª. E ele vai falando, de acordo com a ascensão dele, que ele encontra várias pessoas, várias figuras, não a ascensão social também diante desse céu, né? Ele mostra de uma forma bem dividida. Tá? E a doutrina? O que ela nos mostra? Bom, primeiro, de acordo com a ciência, essa posição física, céu e inferno, já caiu por terra, não existe. Ela nos mostra que existe o mundo espiritual. E dentro desse mundo espiritual, existe várias moradas na casa de meu pai. Então, existem vários lugares. Nós temos, por um exemplo, o nosso lar, André Luiz, ele descreve uma colônia espiritual, logo após que ele saiu de um período do umbralino, permanece por 8 anos terrestres lá, ele vai para uma colônia espiritual, e lá ele mostra como é que é toda a organização. Então, já tira aquela concepção de céu, onde só existe privilegiados, porque lá André Luiz ele conta que existem pessoas que são socorridas, que são desencarnadas, e são socorridas. Algumas podem ir direto, outras passam pelo período umbralino até pedirem socorro e serem retirados de lá. E o que o livro Céu e Inferno também nos fala? Que a gente vai, de acordo para esse plano espiritual, as várias regiões, de acordo com a sintonia, com a evolução e com o progresso do espírito. Ou seja, depende da nossa sintonia, da nossa evolução, do nosso progresso. Se a gente vai até ou para um grau ou para uma colônia, isso vai só depender de nós. E já tira aquela ideia de julgamento. Alguém julgou você, tá? E também fala o livro que uma única existência corporal, o espírito não consegue adquirir todo o conhecimento para ter um progresso, uma evolução moral. Uma única existência é muito pouco. 80 anos é muito pouco. 80, 90, 100? Acho que é 100 e poucos anos aí que um ser humano chega. Mesmo assim, é muito pouco tempo para a gente poder adquirir todo o conhecimento, todo o progresso, a gente poder evoluir de uma forma, de uma vez só. Por favor.
E ali estava falando também que a gente tem que, o livro também fala que nós devemos progredir tanto moralmente quanto intelectualmente. Nós precisamos de ambos. Então, muitas vezes, numa encarnação não é possível. Então, por isso que nós temos várias. No item 8 do livro, ele deixa bem claro, aqui, que a encarnação é necessária, está na íntegra do livro, tá, gente? Eu fiz questão de copiar para que não deixe dúvidas. Que a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. O progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Ou seja, aqui ele também cita uma lei que está lá no livro dos Espíritos, a lei de sociedade. Nós precisamos ter convivência social, porque se eu viver sozinha no mundo, como eu vou saber se eu sou boa ou sou ruim? Um anularia o outro. Onde é que eu vou ter vício e virtude? Não tem como, eu só vou saber disso tendo relacionamento. E olha só, todas essas características, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem, de bem ou perverso, tem por modo, por alvo e por estímulos de relações de homem com seus semelhantes. E quem de nós não se enxerga algumas qualidades e alguns defeitos aqui? Nós temos todo esse turbilhão, nós convivemos. Nós temos os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins. E para o homem que vivesse isolado, não haveria aqui vícios e virtudes, preservando-se do mal pelo isolamento, e o bem em si mesmo se anularia. Então, não tem como. A gente precisa de conviver para a gente poder saber até que ponto o nosso comportamento não está prejudicando o próximo. Porque até o momento que alguém não nos fala, olha, isso que você está fazendo não está sendo legal, a gente muitas vezes não sabe, quando não é causado intencionalmente. Tá? E, entre uma existência corporal e outra, o espírito também tem a capacidade de aprender. Ele pode reencarnar de acordo com o seu mérito na Terra ou em outro mundo qualquer. Quando a gente progride moralmente, ele tem a condição de encarnar em mundos superiores. Se nós tivermos condição de progredir moralmente, evoluir a tal ponto de ir num plano superior, que seja de regeneração, onde as doenças, vicissitudes, onde o bem predomina o mal, diante da situação que nós estamos nesse momento, nós já consideraríamos um paraíso. Só que quando nós estamos lá, nós aprendemos o seguinte, que nós podemos melhorar mais ainda, até que nós possamos ser obreiros de Deus, porque de acordo com o nosso conhecimento nós vamos se tornando bons o suficiente, mas não para guardar para si, para ter aquela vida ociosa, para ter aquela vida de festa, porque isso é necessidade da carne. Nós vamos nos espiritualizando cada vez mais, e a cada vez mais que a gente espiritualiza, a gente compartilha da felicidade do outro. Quando a gente compartilha da felicidade do outro, a gente vai sentir a real felicidade. Esse é o trampolim para a gente entender um pouquinho como é que é o mundo de Deus. A gente está um pouquinho longe. Pode, felizes ou divinos, pode mudar para mim. Aqui é só para é um quadrinho, só para a gente ter uma ideia. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, em transição, tá? Para o mundo de regeneração. Mas ainda nós vivemos um momento em que o mal predomina o bem. Nós ainda temos doenças, nós ainda temos necessidade de muita melhoria. Para a gente poder ter o equilíbrio entre o bem e o mal que surge aí já não tem mais são pequenas correções de personalidade. Já aquele mal sádico, aquela pessoa de coração endurecido, que pratica o mal pelo prazer de ser mal, ele já não se encaixa nesse mundo.
Logo em seguida tem o mundo feliz e o mundo celeste ou divino, que é onde realmente é o reino do bem. É para lá que nós vamos. Esse é um céu de esperança que nós temos. Esse é um céu que, entre aspas, tá, gente? É um mundo que a gente espera, que a gente almeja. E que nos estimula a melhorar a cada dia mais. Por favor. E no item 13 ele fala que as atribuições do Espírito são proporcionais ao seu progresso. As lutas que possuem as suas capacidades de experiência e grau de confiança inspirado ao Senhor soberano. Quando Jesus veio, o nosso Mestre Jesus veio à Terra, Deus tinha certeza de que ele não iria falhar na sua missão. Nem favores, nem privilégios que não seja prêmio ao mérito. Você fala por mérito próprio. Não tem mais favor, não tem privilégio. Porque a vaidade, a arrogância, o orgulho, esses já ficaram para trás. É medido e pesado na balança da estrita justiça, e as missões mais importantes são confiadas somente àquele que Deus julga capazes de cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho sobre os pontos de vista de Deus, as chefes superiores, cometida a direção de turbilhões de planetários, é a outros conferidas a de mundos especiais. Passa para mim, por favor. Vem depois pela ordem de adiantamento, há uma escala de subordinação, mas para que haja uma organização. Por isso, disciplina, disciplina e disciplina. Hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso do povo, a proteção da família e indivíduos ao impulso de cada ramo do progresso, ou seja, ele é segmentado. Cada um assume uma responsabilidade confiando no trabalho do outro, trabalhando junto, em equipe. As diversas operações da natureza dão os mais ínfimos pormenores da criação. Nesse vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços. Ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor por serem meio de adiantamento para os espíritos e que ao progresso aspira. Logo em seguida ele fala que uma tarefa divina também é nos dada quando nós somos um pai de família. Nós também somos trabalhadores a serviço do bem quando nós temos um filho e nós o guiamos para o caminho do bem. Quando o nosso trabalho do dia a dia, você faz da melhor forma possível, porque você sabe que, ou pela segurança, ou seja pela educação, ou seja pela justiça, ou seja pela limpeza, não importa. O nosso trabalho, ele é visto pelos olhos de Deus um trabalho do bem. É só a gente dar valor ao que a gente faz. A gente não precisa nascer mágica. Ai, meu Deus, mas mágica. Mas ela se preparou para aquilo, para ter toda aquela missão. E as nossas pequenas missões do dia a dia. A gente, ao conseguir realizar essas pequenas missões do nosso dia a dia, a gente consegue, por mérito, ter missões maiores, ter um trabalho maior. E assim a gente vai evoluindo. Por favor, pode passar. Bom, falando do céu, agora a gente vai para o inferno. Essa figura, ela mostra Caronte, né, que ela está no rio Aqueronte, e ele é a barca do inferno que leva ao reino de Hades. Lembra que eu falei para vocês que Hades comanda o mundo dos mortos? Então, os mortos, eles começam por essa barca, e nas margens do rio, fica sempre um cão de guarda de Hades, um cão de 3 cabeças, que garante, ele é mansinho na hora que você entra, mas se você fugir de lá, ele te come. É isso que eles passam pra gente. Então, já a partir daí, você já tem uma punição eterna. Ao chegar ao palácio de Hades, as almas serão julgadas por um juiz específico e recebem sua punição conforme seus atos na terra. E isso se dá eternamente. Esse é o inferno pagão. Por favor. Dante só pega esse inferno pagão porque lá no Tártaro é uma região sombria, lá você vai ter sua pena e você vai cumprir com a sua pena. Dante, ele só dá uma pioradinha no inferno. Ele distribui esse buraco do Tártaro em 9 camadas.
onde a cada camada, cada pessoa tem uma destinação devido ao seu maior erro aqui na Terra. Um exemplo que ele começa desde do limbo até o cochito, que é um inferno de gelo, onde lá está o demônio Satanás, ele conta. Tá? O limbo é a primeira camada. Eu vou dar um particular do limbo, porque o livro Céu e Inferno, ele também tem uma particularidade que fala sobre esse limbo. Na porta também já está escrito: deixais aqui toda esperança. Ó vós que entrais. Esperança era a única sentimento que se tinha lá na época feudal. Lembra que eu falei para vocês que lá a única coisa, o trabalhador, a única coisa que tinha era esperança de um mundo melhor? E aqui você deixa, porque o seu livre-arbítrio a partir de agora se acaba. É esse inferno que ele é passado. Por favor. Então aqui é só uma figura ilustrativa, né, dos infernos. Pode passar? E por que o limbo? De acordo com a igreja, o que é o limbo? É uma região para onde vai as crianças que nasceram, mas porém não foram batizadas, e alegando assim que elas não fizeram bem, mas também não fizeram mal. Então elas vão ficar por lá pela eternidade. Dante, ele também coloca o limbo virtuosos pagãos, aqueles que nasceram antes de Cristo. Então ele colocou Adão, ele colocou Josué, ele colocou Moisés, ele colocou todo esse pessoal lá também no limbo, porque não foi batizado. Eu lembro que eu falei para vocês que ele fazia parte de uma política, e ele trabalhava junto com a igreja, tá? E ele também coloca filósofos gregos e cientistas da época. Sócrates, se eu não me engano, também ele se mandou para o limbo. Por favor. Mas, e esse limbo de acordo com a doutrina? O que a doutrina fala? Não existe. Gente, a simples lógica repele uma tal doutrina em nome de justiça de Deus. Primeiro, se você colocar uma criança que não fez nem bem nem mal, onde está a justiça de Deus aí? Que se contém integralmente nas palavras de Cristo. A cada um segundo as suas obras. Seja obras boas ou mais, porém praticadas voluntária e livremente, das únicas que comportam responsabilidade. Como que eu vou condenar um ser que não fez nem boa nem má? Como que ele vai parar por lá? Por favor. Nessa ocasião, então, a criança ou selvagem, aqui no livro ele cita selvagem, seriam as pessoas que não tinham conhecimento do cristianismo da época, tá? Tampouco aquele que não foi esclarecido, para onde vai? É injusto. Por favor. O inferno pagão e o inferno cristão, com todas, ele coloca o inferno pagão e cristão, ele com todas as torturas físicas possíveis e inimagináveis. Existem seres diabólicos que pioram a vida do espírito, ainda que fica tentando a pessoa para ir para lá. E Jesus? O livro fala, Jesus, ele não tinha como na época em que ele vivia explicar essa existência, porque primeiro, como é que ele ia explicar que não existe as camadas do céu? Como que ele ia explicar? O que ele fez? Ele deixou ao tempo se revelar, a ciência revelar para nós que isso não tem possibilidade. Tá? Só que em nenhum momento ele fala que a gente não arca com as nossas consequências. Ele deixa bem claro. E só que ele dá uma pista quando ele fala na casa de meu pai há muitas moradas. Ele dá uma pista de que só não existe a terra, existem outros lugares. E ele deixa o tempo a missão de esclarecimento, mas os seus ensinamentos que cada atitude gera uma consequência. Por favor. Bom, então aquela ideia de eternamente, né? Então já ficar por si só, né? Porque Deus jamais faria isso ao suplício de um filho. Purgatório. O purgatório é o que mais se adequa dentro da justiça divina. O que é o purgatório, de acordo? É um inferno menos infernal, vamos dizer assim. Vai para lá quem comete faltas leves. Vai mais ou menos. Eu cometi falta, mas não foi tão grave assim. Então eu vou permanecer por lá. E lá eles espiam seus
pecados. Então admite ali no purgatório você arcar com a consequência expiando os pecados. E através de uma oração, de uma prece, você pode sair de lá. Dante também mostra esse purgatório em 7 camadas. Cada camada refere a um dos 7 pecados capitais. Por favor. Até merecer o paraíso. Por favor. Uma imagem ilustrativa, para a gente ter uma ideia. Por favor. E no Espiritismo, o que fala do purgatório? É uma lacuna que se preenche, que tira aquela concepção de pena eterna, que acaba, cai por terra. Nós arcamos com as nossas consequências, nós arcamos com nossos atos. O purgatório é o que mais se aproxima, né, essa visão de purgatório, tá, gente? Virou moda falar umbral, não importa o nome que nós demos. O que importa é a gente saber que nós vamos de acordo com nossa sintonia e padrão vibratório. E como a gente está. E a justiça divina, ela é aplicada através do quê? Da lei de causa e efeito. É uma lei divina. Então, não é que não há punição, a gente arca com consequências. Porém, não dessa forma pintada como foi e levada há anos, sendo trazidas até agora. E justifica que e além do mais, o que é a justiça? O que se justifica essas desigualdades sociais que nós encontramos, as vicissitudes do nosso corpo? O que faz jus a esse mundo que nós estamos, que é prova e expiação. Por favor. Então ela jamais nega, a doutrina jamais nega a pena futura. Só retira a ideia do inferno, aquela eternidade de punição. E Deus Todo-Poderoso, infinitamente bom e misericordioso, Ele não atendeu o suplício de uma alma arrependida que queima sem parar. Um Deus que faz isso é um Deus imperfeito. Se Ele é um Deus imperfeito, não é o Deus que nós conhecemos. É um outro Deus. O Deus pagão fazia isso. Quando eu falo Deus pagão, é lá na mitologia grega, se nós procurarmos, eles faziam isso. Não é o Deus que nós conhecemos, não é o Deus que a doutrina nos mostra. Por favor. E o livro Céu e Inferno mostra também como funciona. Ele está intitulado aqui como Código Penal da Vida Futura, tá? Ele está intitulado, não é invenção minha. Mas aqui ele deixa bem claro que ele não quer que isso se transforme em lei, tá? Não é isso. Mas ele quer esclarecer como é que se sucede o procedimento do arrependimento de uma alma. Não estou falando de pessoas que, meu Deus, eu errei, estou arrependido. Geralmente se aplica àqueles espíritos mais endurecidos, que ainda se comprazem do mal, que ainda não têm o conhecimento do bem. Tá? Primeiro, passa um sofrimento durante a vida carnal ou espiritual. Ele passa pelo sofrimento. Aí ele adquire a consciência do próprio erro. Logo vem o arrependimento. E em seguida a expiação de suas faltas conforme seus erros, até que se supere e se melhore. A partir dali ele vai progredir. Mas primeiro é preciso que ele tenha consciência do próprio erro. A partir daí o espírito se melhora. Então todos nós temos salvação. Todos. Não será perdida uma ovelha. Jesus deixava bem claro isso. Nenhuma ovelha será perdida do rebanho. Né? Um exemplo, por exemplo, que é uma expiação aí, é um orgulhoso tem uma prova difícil de ver as pessoas aqui, ele humilhou, se julga melhor em tais condições e vem em situação melhor que ele. Para uma pessoa orgulhosa, isso é uma situação terrível. Está no inferno. Tá? Por favor, pode passar?
E ele mostra também que a duração da pena ocorre o tempo que for necessário para despertar o espírito. Mais uma vez, a responsabilidade de cada um. E pelas suas faltas que podem ocorrer cedo ou tardiamente. Depende do quanto o coração estiver endurecido. E na questão 1007 do Livro dos Espíritos, ele fala, Kardec pergunta, mas os espíritos jamais se arrependem? Resposta, que apesar de algum ser tardio, pretender que jamais que se melhorem é negar a lei do progresso. E como negar uma criança que ela jamais se torne um adulto? Ou seja, ela ainda está numa fase espiritual bem infantil e de muita ignorância. Por favor. E só para as considerações finais, tá? É uma conclusão de tudo isso, que o céu e o inferno, apesar de toda a alegoria que nos é colocada, arrastada por todo esse tempo, devemos compreender que é um estado de espírito, através de como nós enxergamos a vida. Então tem gente que vive em plenitude. Vamos colocar aquelas pessoas... Não estou falando de riqueza, de dinheiro, não. Tem pessoas que vivem em plenitude, com a sua vida simples e parece estar no paraíso. É um estado de espírito. Somos nós que nos colocamos nesse estado de inferno ou de estar no céu. Somos nós que buscamos a nossa felicidade. Então a responsabilidade está em nossas mãos. E a única certeza que nós temos é o hoje. O hoje é o presente que nós temos para nós nos modificar, para nós melhorar, para nós garantirmos o nosso lugar na vida futura. E para isso nós podemos, e para que a gente possa fazer as mudanças necessárias para o nosso futuro. Por favor. E essa é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 6, que fala: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além túmulo, se acreditáveis ou nada, vós os oclamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Espírito da verdade. Eu deixo aqui a mensagem, espero que tenham gostado. Muito obrigada. Agora tem o trabalho dos passos, né? Vamos se concentrar.